Olá, seja muito bem-vindo. E esse vídeo de hoje eu vou falar sobre quadrados mágicos, a psicomagia. Aqui nós temos uma árvore da vida, né? Essa árvore da vida aqui é pela Cabala, né? Onde tem aqui todas as, vamos dizer assim, as potências de Deus, junto com os seus planetas, os regentes, tudo aqui desenhado nessa árvore da vida, e a gente vai ver agora no andar desse PowerPoint o que que é esses quadrados mágicos e a associação que eles têm com a árvore da vida. Aqui tem o modelo simbólico desse sistema, tá? Da árvore da vida. Deixa eu vir para cá, que aqui eu fico melhor. Então, nós temos aqui os 12 signos e dentro um quadrado mágico. Os quadrados mágicos planetários e suas aplicações. A origem do quadrado mágico é pouco conhecida. Historicamente, 3 tradições foram as primeiras a trabalhar com quadrados mágicos: a chinesa, a hindu e o árabe. Mas não nos aprofundaremos nesses sistemas, pois diferem do tópico desse nosso conteúdo. Contudo, foi dos árabes que as escolas de mistérios ocidentais receberam as ideias dos quadrados mágicos, que em 1300 depois de Cristo, Manuel Moschopoulos, um sábio grego bizantino, escreveu um tratado sobre os quadrados mágicos, inspirados pela tradição árabe. Ele é tido como o primeiro estudioso ocidental a travar contato com os quadrados mágicos. Também em 1450 d.C., o italiano Luca Pacioli trabalhou com uma vasta variedade de quadrados mágicos, tendo influenciado bastante a tradição mística ocidental. Mas o mais antigo livro que mostra os quadrados mágicos, tal como são os atualmente empregados, é o livro de Filosofia Oculta de Henri Cornelius Agrippa, escrita em 1507 a 1510 d.C., que tem o seu capítulo 22 do livro 2, Magia Celestial, intitulado Das Tábuas dos Planetas, Suas Virtudes, Formas e como os nomes divinos, inteligências e espíritos são dispostos sobre elas, dedicado aos quadrados mágicos planetários. Estes lá aparecem em suas conhecidas formas de ordem de 3 a 9. E em 1801, o Magus, de Francis Barré, reproduz esse capítulo do livro de Agripa sob o nome de As Tábuas Mágicas dos Planetas, em seu capítulo 28 do livro 1, da parte que trata sobre as inteligências celestiais. No Magus, os diagramas dos quadrados e os desenhos dos selos estão bem melhores definidos. Ainda trabalharam com os quadrados mágicos Paracelso, Atanásios, Kircher e outros tantos. E os mesmos aparecem no dogma e ritual de alta magia de Eliphas Levi, que pouco fala sobre a origem e aplicação prática destes. Esta introdução eu tirei de Soror Agarat, que eu achei bem significativa, para mostrar para vocês. Magia, antigamente chamada da grande ciência sagrada pelos magos, é uma ciência oculta que estuda os segredos da natureza e a sua relação com o homem, criando assim um conjunto de teorias e práticas que visam ao desenvolvimento integral das faculdades internas espirituais e ocultas do homem. A magia tem características ritualísticas e cerimoniais que visam entrar em contato com os aspectos ocultos do universo.
A etimologia da palavra magia provém da língua persa, magos ou magi, que significa sábio. Da palavra magi também surgiram outras tais como magister, magistério, magistral e etc. A matemática, né, do grego matema, ciência conhecida, conhecimento e aprendizagem, é a ciência do raciocínio lógico e abstrato. Ela envolve uma permanente procura da verdade. Nesta constante procura da verdade, a matemática permeou as primeiras civilizações e tornou possível o desenvolvimento de aplicações concretas. O comércio, o manejo de plantações, a medição de terra, a previsão de eventos astronômicos e, por vezes, a realização de rituais religiosos. Entre os rituais religiosos, temos os símbolos que possuem um significado de natureza mágica ou esotérica. Entre eles temos os pantáculos, que, quando gravados em um talismã, dão a este a capacidade de irradiar as forças do cosmos. Um exemplo são os pantáculos do rei Salomão. Outros são confeccionados contendo quadrados mágicos associados a planetas, a fim de obter destes os influxos astrais. Quadrado mágico é uma tabela quadrada de n lados, onde a soma dos números das linhas, das colunas e das diagonais é constante. Ou melhor, tem que ser igual. A soma da linha horizontal dá um valor, na vertical dá o mesmo valor e na diagonal dá o mesmo valor, sendo que nenhum desses números se repete dentro do quadrado mágico. Física e cosmogonia, a origem de tudo, a arte da energia. A ciência das medidas e vibrações dos estados de matéria, matras e tattvas, é a base da cosmogênese e antropogênese inicialmente presente na tradição hindu, cujo Gupta Vidya, ou tradição secreta, cedo dispôs os valores numerais e alfabéticos correspondentes em quadrados de relações numéricas afins, esses quadrados eram afins, aos 7 planetas tradicionais dispostos em volta da Terra. Brumi, conferindo-lhes sentido esotérico para realçar o caráter sagrado do universo. Nasceu assim a ciência dos quadrados mágicos. Em breve trecho, essa ciência esotérica chegaria ao meio sinagogal de Israel, prontamente adotado e adaptado aos conhecimentos cabalísticos dos sábios hebreus, dando começo a um intrincado sistema de cabala fonética, correlacionada a números, letras, deuses e planetas, vindo os sábios árabes a adotá-la sob o nome de numerologia, passando a ser a ciência tradicional entre os antigos, associada à geometria e à matemática. Seria Al-Khwarizmi, matemático e astrólogo persa do século IX, a criar a palavra algarismo. Mas a origem numerológica dos quadrados na cultura esotérica árabe será anterior, pois encontra-se o quadrado mágico de 9 casas, 3 vezes 3, num manuscrito árabe do final do século VIII, que se atribui a Apolônio de Tiana, século I depois de Cristo, o mesmo a quem São Paulo se dirige nos Atos dos Apóstolos, chamando-o de Apolo, que é diminutivo de Apolônio, cuja vida e feitos têm severas semelhanças com a de Jesus Cristo, ou não fosse ambos preclaros adeptos perfeitos. Isso são palavras de escolas maçônicas. Na Idade Média, sobretudo, desde o século IX ao século XV, por via do hermetismo judaico e árabe,
Os quadrados mágicos tornaram-se muito populares pelo seu uso em pantáculos e talismãs, atribuindo-lhes o poder de atrair a proteção astral de determinados planetas a que se associavam por encadeamento numerológico, tendo o reforço de determinados signos cabalísticos, então chamados de assinaturas angélicas e selos planetários. Foi o momento em que o hermetismo iniciático se exteriorizou e logo foi adotado e adaptado pelas inteligências simples como ciência divinatória e mágica. Então, aqui tem uns modelos de quadrado mágico, neste sentido, neste. Lá na Itália, em Boca della Verità, tem aqui, tanto do lado esquerdo como do lado direito, tem os quadrados mágicos, e isso está, nessa arquitetura antiga, tem muito desses quadrados mágicos. Modelos de quadrados mágicos. Existem modelos de quadrados mágicos que recebem uma classificação especial devido à sua singularidade. São eles: quadrado imperfeito ou defeituoso. O que é isso? O que não obedece a todas as regras de um quadrado mágico. Por exemplo, um quadrado mágico onde a soma das linhas e colunas são iguais, mas não são as da diagonal. Tem o quadrado hipermágico, o que possui certas propriedades adicionais, além de obedecer às regras básicas. Por exemplo, um quadrado onde, trocando-se duas colunas de lugar, forma-se um outro quadrado. Tem o quadrado diabólico. É um quadrado hipermágico com muitas propriedades ou com propriedades muito complexas. O nome diabólico tem a sua provável origem na dificuldade em se formá-lo. Ele era difícil de ser formado. Então, cada luzeiro da cadeia possui a sua assinatura angélica. Luzeiro são planetas. Possui a sua assinatura angélica e cada planetário de ronda detém o seu selo planetário ou do globo correspondente, sendo o valor numérico contido do quadrado mágico, expressivo da idade do planetário, Kumara, cuja vibração tátiva é demarcada pela medida Tammatra do espírito do luzeiro, Ishvara, a individualidade animadora da personalidade animada daquele manifestado, ou melhor, daquele planeta. Assim, para os 7 planetas adicionais mais a Terra, correspondem os seguintes valores, cores, elementos e figuras geométricas. Eu coloquei isso só para você ter uma ideia dos 7 planetas, tá? Então, aqui tem o planeta, tem o planeta lá, né? O luzeiro, que é cada individualidade do mundo celeste, Mercúrio, Vênus, Júpiter, né? Que traz a personalidade para o mundo terrestre ou planetário. Nós aqui. Vamos lá. Valores. A Terra vale 505. Cor arco-íris. Tem os 7 elementos Mahabhuta. Ele faz a síntese à Terra. O Sol, o valor numérico 111. Ele é laranja. Terra. Prithvi, o seu símbolo é o quadrado. Lua, 369, violeta, né, elemento água, Apas, e o seu símbolo é a meia-lua. Marte é 65, ele é vermelho, o elemento é o fogo, Tejas, ele representa o triângulo vermelho. Mercúrio, vale 260, cor amarela, subatômico,
Anupadaka representa meia-lua amarela. Júpiter 34, cor púrpura, atômico, AD. Losango é a sua representação. Vênus, 175, vale o quadrado. Azul, éter, a caixa, né? Meia-lua azul. Então, Mercúrio é amarelo e Vênus é meia-lua azul. Saturno, 15, cor verde, elemento ar. Ele vale um hexágono, né? E esse ar se chama Yayu, ou é Vayu. Isso aí. Agora vamos ver. Tudo é número, tudo vibra. Como se viu, cada planeta possui um número que expressa o seu espírito. Mas as outras partes de que é constituído também possuem uma expressão numérica. Assim, cada planeta, sintetizado por um número, possui outros 3 números, segundo o aspecto pelo qual é encarado. Esses 4 números no total, que dizem respeito aos 4 aspectos físico, psíquico, mental e espiritual de cada planeta, foram sempre encobertos por uma aritmética muito interessante, a que os teósofos e ocultistas desde cedo chamam de quadrado mágico, construído de forma que a soma dos números colocados na mesma linha, ou na mesma coluna, ou em diagonal, deem sempre o mesmo valor. Nós vamos ver isso adiante agora, como é que é. Aqui parece uma mandala, isso aqui, mas é um quadrado mágico. Se a gente observar bem aqui no centro, está o quadrado mágico. Existe toda uma disposição na volta de planetas e as suas respectivas características e elementos tal, mas o sigilo desse quadrado mágico está aqui no centro. Olhando assim, parece uma mandala, mas não é um quadrado mágico. Então, vamos entendendo. Na Cabala, um camea é um quadrado mágico, contendo os números e nomes da conversão numérica para o alfabeto hebraico. Então, eles contêm números e nomes divinos, que servem como janelas para entender a natureza do ser humano e com ela interage com o macrocosmo. Por isso, os planetas receberam um camea para cada um. Depois se relacionaram através dos astrólogos, para cada um representar também um signo do zodíaco. Não esquecendo que à época eram 7 planetas. Então, vamos ver os valores. Tá? Quadrado mágico do Sol, rege o signo de Leão. Quadrado mágico da Lua, rege o signo de Câncer. Quadrado mágico do planeta Júpiter, rege o signo Sagitário e Peixes. O quadrado mágico de Marte, rege o signo Áries e Escorpião. Quadrado mágico de Saturno, rege o signo de Capricórnio. Quadrado mágico do planeta Vênus, rege os signos Touro e Libra. Quadrado mágico do planeta Mercúrio, rege os signos de Gêmeo, Virgem e Aquário. Opa. Rituais esotéricos. Os rituais esotéricos existem há séculos, e os quadrados mágicos tiveram uma enorme repercussão por causa do seu poder talismânico. Os árabes foram os responsáveis por este conhecimento. O quadrado evoca, com seu limite restrito, o sentido secreto e oculto. Além disso, é um veículo para captar e mobilizar virtuosamente o seu pedido, preservando os seus poderes se você fizer com boas intenções. Para conquistar a sorte que esses algarismos carregam, é preciso usar as combinações formadas por cada linha, estejam elas na vertical, horizontal ou na diagonal.
Matemática, física e a ciência oculta. Atribuir o 505 como número cabalístico da Terra é deveras significativo à luz das revelações de Akbel. Transposto para letras, expressa a palavra agartina, SOS, ou SUS, significando sol, nesse caso, o sol da Terra, que é Shambhala, no interior da Terra, né? Tradicionalmente consignada laboratório do Espírito Santo ou o terceiro trono. Por outra parte, o duplo 5 soma 10 como valor da árvore de Camamara ou a genealógica dos Cabires ou Kumaras, os mesmos planetários manifestados. Indica o futuro no presente, isto é, o quinto planeta Vênus, Shukra, como alter ego da Terra, Brumi, tendo já a dirigi-la de cima do segundo trono, o augusto deus Arabel como luzeiro do globo, imediatamente posterior ao nosso. Com isso, a Terra está adiantada 1 grau relativamente ao seu padrão natural, marcada pelo compasso quaternário que dirige toda a evolução atual, que é 404. Isto acentuou-se desde 1899 a 1900, com o nascimento dos Dhyanis, Jinas ou Budas do novo ciclo, os quais representam na Terra o quinto planetário, desde então acelerando a mesma evolução planetária, o famoso colapso da velocidade. Com isto, assegurando a continuidade de solução do futuro de Brumi e de quanto nela vive. Da virada do século XIX para o século XX, até hoje, é fato reconhecido universalmente que a humanidade, em termos tecnológicos, evoluiu mais em 500 anos, só faltando o perfeito equilíbrio do intelecto com a moral e a ética, da cultura com o caráter, da mente com o coração. Mas, por certo, tudo isso se irá reajustando gradualmente com o passar do tempo e a marcha imparável da evolução avante. Na Wikipédia está escrito assim, ó, sigilo. Sigilo igual magia, né? Então, um sigilo, né, é um tipo de símbolo usado na magia. O termo geralmente se refere a um tipo de assinatura pictórica de um anjo ou outra entidade. No uso moderno, especialmente no contexto da magia do caos, refere-se a uma representação simbólica do resultado desejado do praticante. É como se a pessoa fizesse um pedido, né? A pessoa faz um pedido e esse pedido é passado para o quadrado mágico. Então, aquele planeta ali, que deve estar realmente equilibrado com o pedido, ajuda na manifestação do mesmo. No latim, o termo sigilo deriva do latim sigillum, que significa selo. Na cerimônia mágica medieval, o termo sigilo era comumente usado para se referir a sinais ocultos que representavam vários anjos e demônios que o mago poderia convocar. Os livros de treinamento mágico chamados grimórios geralmente listam página desses sigilos. Uma lista particularmente bem conhecida está na A Chave Menor de Salomão, na qual o sigilo dos 72 príncipes da hierarquia do inferno são dados para uso do mago. Tais sigilos foram considerados equivalentes ao verdadeiro nome do espírito e, assim, garantiram ao mago uma medida de controle sobre os seres. Então, para se ter como exemplo, assim, o quadrado mágico da Lua, segunda-feira, o valor total dele é 9. Então, quando a pessoa vai ver um quadrado mágico, ela soma toda a primeira linha, aqui vai dar um número, e aí a gente vai fazer uma redução desse número até chegar a um algarismo.
que é o 9. Ela vai somar isso aqui, vai ser a mesma coisa. Ela vai somar, vai dar um número, na redução dá o 9. E depois, assim, na diagonal, a pessoa vai somar toda a diagonal, vai dar um número, na redução vai dar um 9. Então, isso é um quadrado mágico perfeito da Lua. Então, se eu quero pedir alguma coisa para a Lua, eu vou pedir, vou pegar o meu pedido, transformar em número e vou fazer o desenho aqui dentro. Regente e chakra. Sob a tônica da arte, tem por regente superior desse quadrado mágico da Lua, Dhyani Kumara Gabriel. Por regente médio, o Dhyani Buda Bento José Brasil de Souza, e por regente inferior, o Dhyani Jiva Kutumi, relacionados ao posto representativo do México, expressivo do chakra esplênico do globo. De cor violeta, afim e apastativa. Nesse quadrado mágico, a soma em qualquer das colunas, vertical, horizontal ou transversal, dos seus números dá o dígito 9, que é dizer 3 mais 6 mais 9, 18, 1 e 8, 9. Então, a gente faz o que se chama na numerologia uma redução teosófica. O quadrado mágico de Marte, terça-feira, tem o valor 2 de 11. Por quê? Porque Marte, na soma aqui, na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal, dá 65. Então, ele vira 6 mais 5, 11, e depois vira um 2. Tá? Esse é o valor mágico de Marte. Sob a tônica da ética e política, tem por regente superior o Dhyani Kumara Samael, por regente médio o Dhyani Buda Carlos José Brasil de Souza e por regente inferior o Dhyani Jiva Moria, relacionados ao posto representativo da América do Norte, expressivo do chakra gástrico do globo. De cor vermelha, Marte, afins a Tejas Tattva. Nesse quadrado mágico, a soma em qualquer das colunas, vertical, horizontal ou transversal, dos seus números dá o dígito 2, que é dizer 6 mais 5, vai dar 65, igual a 11, e 1 mais 1, 2, na redução teosófica. Outro exemplo, o quadrado mágico de Mercúrio, que representa a quarta-feira, né? Ele vem, deixa eu ver aqui, de um 26, né? Que é igual a 8. Então, se soma aqui, vai dar um número, que depois vai dar 26, que depois vai dar 8. Aqui a mesma coisa, e na diagonal, a mesma coisa, tanto aqui como aqui, qualquer diagonal aqui, dá exatamente no final, na redução teosófica, vai dar 8, né? Esse é da quarta-feira. Os quadrados mágicos na antiga medicina. Os quadrados mágicos são figuras que contêm uma série de números ordenados de forma especial. Foram tratados em outras épocas por grandes personagens como sendo algo mais do que apenas curiosidades matemáticas, sendo-lhes atribuídas influências terapêuticas que eram levadas em conta. Em sua revivificação das ciências religiosas, o grande erudito e ideólogo do Islã Al-Ghazali, de 1058 a 1111, diz-nos que quem quiser verificar o poder dos números e das forças que regem, veja o uso que deles fizeram os médicos do seu tempo na coadjuvação dos nascimentos. Então, tem livros a respeito disso. O quadrado mágico de Júpiter, quinta-feira, soma 34, que dá um 7. Soma aqui, vai dar 34, aqui 34, na diagonal vai dar 34. Né? Nas reduções teosóficas, então ele fica como 7. Índia e China. Na Índia, no trabalho médico Siddha Yoga, de Vrinda, em 900 depois de Cristo,
já se refere que um quadrado mágico de ordem 3 favorece o parto. Porém, a versão mais antiga deste quadrado mágico foi encontrada na China por volta de 2200 a.C. Uma das lendas chinesas conta que quando o imperador Yu caminhava pelas margens do Rio Amarelo, viu uma tartaruga com um diagrama numérico na sua carapaça, modelo esse que chamou de Lo Shu. O registro mais antigo, na verdade, é também da China, num livro do primeiro século, o Da Dai Liji. A este modelo de quadrado mágico, o mais simples dos quadrados, era atribuído um valor adivinhatório, arquitetônico, ritual, mágico, meteorológico, astrológico, filosófico e até mesmo de conhecimentos da alma humana. Vê a importância do quadrado mágico. Vamos ao modelo. Depois de ter os quadrados de Vênus, que é sexta-feira, Saturno para o sábado, assim sucessivamente, aqui um selo planetário escrito mágicos. Ó. Nessas voltas aqui, ó, aqui tem Júpiter, Saturno, Lua, Mercúrio, Vênus. Então, eles vêm distribuindo, né? Dentro do. Aqui está o sigilo ou o pedido, né? Então, é feito então um pedido, uma proteção a todos esses planetas aqui. Os selos, o que é os selos? Os selos planetários escritos nos respectivos quadrados mágicos, assim como as respectivas assinaturas angélicas, segundo Cornélio Agripa, tá? Naquele livro lá, na Filosofia Oculta, no livro 3, né? Inspirada na cabala sefardita da escola Merkabah, são os seguintes. Vamos lá, os selos. O modelo de selo, tá? Esse aqui é o modelo, esse aqui é o quadrado mágico, selo da assinatura angélica de potência do Sol. Então, o quadrado mágico, este selo aqui do Sol está aqui dentro, e a assinatura angélica é essa aqui, deste Sol. O ser angélico que rege o Sol, a assinatura dele está aqui. Esse aqui é o quadrado, o de baixo, é o quadrado da Lua. Então, aqui está o quadrado mágico da Lua. Esse selo aqui da Lua está aqui dentro. E aqui tem a assinatura angélica da Lua, tanto desse jeito como desse jeito aqui, do anjo regente da Lua. Aqui nós temos esse quadrado mágico, né? Esse aqui é de Marte, aqui está o selo dele, que está aqui dentro, e a assinatura angélica de quem rege Marte. Só para ter uma ideia do quadrado mágico e selo. O selo é isso aqui. Ó. A influência. Acerca da influência da geosofia dos 7 planetas tradicionais sobre espaços distintos afins à sua natureza e finalidade, a tese hermética é antiga, pois já no século XVI, o astrólogo e hermetista francês Auger Ferrier transcreveu-a na sua obra Jugement astronomique sur les nativités, em 1583. O Sol, ele escreveu, representa o cume de montanhas solares, mansões principescas, grandes palácios, teatros abertos e outros lugares amplos, magníficos e claros. Países que representam isso aí: Itália, Sicília e Boêmia. A Lua, fontes, campos, vales de montanha, rio, mares, praias, portos, bosques, caminhos, lugares desertos, países afins, Flandres, que é no noroeste da Europa, e África. Opa. Vamos lá, Marte.
que Marte influencia? Açougue, casas de ferreiro, fornos, todos os lugares dedicados ao ferro, ao fogo e a sangue. Países afins, Sarmácia, Getúlia e Lombardia. Mercúrio, barracas, feiras, mercados, escolas e tribunais. Países afins, Egito, Grécia, Inglaterra, Flandres e cidades de Paris. Júpiter, a influência dele é sobre igrejas, palácios, lugares privilegiados, honestos e religiosos, países afins, Babilônia, Pérsia, Hungria e Espanha. Com essa Espanha com esta designando a Península Ibérica no todo, portanto, incluindo Portugal também. Então, Júpiter tem uma ascensão muito forte sobre esses dois países, né? Espanha e Portugal. Vênus, prados, jardins, fontes, salões, leitos e lugares dedicados à voluptuosidade. Voluptuosidade. Países afins, Arábia, Áustria e Suíça. Tudo um país rico, né? É Vênus. Saturno, cavernas, lagos, tanques, cloacas, ruínas, cemitérios, lugares tristes, obscuros, desertos e infectos. Países, Baviera, Saxe, Ramanhola e Constância. Ok. Recapitulando. Cada um desses quadrados mágicos ele é construído de um número quadrado, né, de casas, começando com 9 para Saturno e acabando em 81 para a Lua. Nisso, seguindo a ordem de manifestação dos tátuas horários. Então, 9 é igual a 3 vezes 3 para Saturno. 16 é igual a 4 vezes 4 para Júpiter. 25 é 5 vezes 5 para Marte. E assim sucessivamente. Como cada quadrado é constituído pela série natural dos números, não havendo, pois, repetição, resulta que o maior dos números encontrados no quadrado corresponde ao número de casas de que é constituído o mesmo. Esses quadrados mágicos ocultam em si os números que correspondem aos 4 aspectos dos respectivos planetas. Veja-se, pois, de que maneira essa figura aritmética encerra os valores ocultos que interessam aos estudiosos de teosofia e ocultismo. Um desses números é justamente o número de casas do quadrado, ou o maior número encontrado nele, o que dá no mesmo. Outro número de valor que se extrai do quadrado mágico é a soma dos números de uma coluna, que é a mesma soma de uma linha ou de uma diagonal. Então, vamos ver. Tabela de valores. É o número de casas, a soma de linhas, redução da soma total geral. Então, só um exemplo. Saturno tem 9 casas, soma da linha é 15, redução dá 6, total geral dá 45. Júpiter, número de casas 16, soma de linhas 34, redução da soma 7, total geral 136. Marte, 25, soma de linha 65, redução da soma 2, total geral 325, e assim sucessivamente. O hebraico. A cada um desses números diz respeito a uma palavra hebraica, posto este alfabeto ter relação com o sistema numeral, a qual é constituída de tal forma que a redução numérica do valor das suas letras corresponde ao respectivo número. Apresentam-se assim juntas a cabala numérica e a cabala alfabética, de que resulta a cabala angélica ou gina, de maneira que essas palavras venham a representar o nome das entidades ou hostes que governam desde o mundo espiritual ao plano físico da Terra. Por exemplo, ao número 3 corresponde a palavra AB, que significa pai, a qual se escreve com as letras Aleph e Bet, sendo que o valor numérico da letra Aleph é 1 e o da letra Bet é 2,
valores que somados dão exatamente o número 3. Então, o alfabeto hebraico ele tem os seus valores de acordo com as letras. Então, Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4 e assim sucessivamente. Até chegando ao Shin 300, Tal 400. Então, cada símbolo, cada letra, né, ela tem um significado. É uma tabela praticamente numerológica, né? É uma tabela numerológica. O cálculo. Para saber em que dia do mês do ano se nasceu, para assim se saber da influência tática do planeta diário, eu recorro às tabelas do sistema binário da Cabala de Abraham Abulafia, Saragoça, Espanha, 1240, Comino, Malta, 1291. Fundador da Escola de Cabala Profética e autor literário de A Luz do Intelecto, 1285. Publicados em Antigo Almanaque, dispondo o calendário entre os anos 1801 e 2000, auxiliando com grande facilidade a descobrir o dia da semana em que se nasceu. Então, a gente começa a descobrir no dia da semana. Esse é o calendário, né? Esse calendário tem em vários lugares aí para a gente fazer o cálculo e saber o dia que a gente nasceu, né? O dia não, o dia da semana que a gente nasceu, né? Então, já tem calendários aí bem mais atualizados. Em nossa vida, veja-se agora, veja-se agora como se calculam as épocas em que começam esses ciclos de vida. Para isso, é necessário saber qual o tátiva que vibra no momento do seu nascimento. Suponha-se que alguém nasceu na hora da lua. Essa pessoa terá os seus primeiros 9 anos, número lunar, regidos pela lua, ou seja, durante os primeiros 9 anos de vida dessa pessoa, os principais acontecimentos ocorridos com ela terão a preponderância das características imprimidas pela lua. Terminando o ciclo de 9 anos da lua, entra o ciclo de 8 anos de Mercúrio. Depois o ciclo de 4 anos de Vênus, depois o ciclo de 3 anos do Sol, depois o de 2 anos de Marte, depois o de 7 anos de Júpiter, finalmente o de 6 anos de Saturno. Terminando esse último ciclo, todo homem entra na segunda fase da sua vida, repetindo os 9 anos da Lua, os 8 de Mercúrio e assim por diante. Então, às vezes, a gente, como terapeuta, até num processo assim, a gente consegue até saber o problema que o paciente ou o cliente da pessoa tem nos seus atendimentos. Eu deixei aqui um exemplo no caso de atendimento com relação aos quadrados mágicos. Para esse indivíduo que nasceu sob o tátiva lunar APAS, haverá, tá? Nos primeiros 9 anos, regidos pela Lua, um período de mutabilidade, viagens, uma infância agitada, espírito irrequieto, caprichoso. Nos 8 anos seguintes, depois de passado 9 anos, vem 8 anos, isto é, entre os 10 e os 17 anos de idade. A vida desse indivíduo começa a mudar com a preponderância dos assuntos ligados a Mercúrio, como sejam os estudos, a tagarelice e etc. Entra depois, para esse homem ou mulher, o período venusiano, de 4 anos, ou seja, entre os 18 e os 21 anos. Ele ou ela sofrerá as influências das coisas do amor e do mundanismo. Depois virá, entre os 22 e os 24 anos, o período solar, o período das majestades da vitalidade. Segue-se a fase de Marte, entre os 25 e os 26 anos, essencialmente caracterizada por situações que a pessoa é obrigada a praticar violência ou torna-se intolerante passados esses 2 anos. Bom,
Ele ou ela, passado esse período, penetra no ciclo de Júpiter, indo dos 27 aos 33 anos, quando ele ou ela começa a tornar-se ponderado e a deixar de ver a vida como criança. Por fim, vem o ciclo de Saturno, dos 34 aos 39 anos. É quando a experiência de vida se consolida. Estes 7 ciclos da primeira fase referem-se ao aspecto físico da vida e a todas as atividades com objetivo de manutenção material. É a fase Jiva, Barishad, do homem. Terminada os 7 ciclos repetem-se, mas já no aspecto psicomental, e assim as fases vão se repetindo de 7 em 7 anos. No Renascimento. Para os filósofos e médicos do Renascimento, a influência numérica das forças ativadas desses quadrados mágicos deve estar ligada à influência astrológica dos planetas associados, elaborando assim talismãs nos momentos propícios de influências benevolentes dos planetas, como mencionados anteriormente. Paracelso, na sua obra Os 7 Livros de Arquidoxia Mágica, dá-nos detalhe muito preciso da construção desses talismãs, com imagens astrológicas de um lado e quadrado mágico do outro, sempre com intenções exclusivamente terapêuticas. No seu primeiro livro, Paracelso resume esse conhecimento mágico de cura da seguinte maneira: também os sinais, os caracteres e as letras têm a sua força e a sua eficácia. Se a natureza e a essência própria dos metais, a influência e o poder do céu e dos planetas, o significado e o arranjo dos caracteres, sinais e letras se harmonizam e estão em concordância com a observação de tempos e horas, em que é que isso impediria que um sinal ou um selo devidamente construídos possuíssem a sua força e a capacidade que opera? Por que motivo, para um indivíduo num estado normal de saúde, tudo isso não valeria a pena para curar uma dor de cabeça ou melhorar a visão? Por que é que tal coisa não seria bem empregada para as pedras nos rins? E por que é que isso não aliviaria de forma semelhante aqueles que fadigam o seu corpo à força de ingerir outros remédios? Então, gente, assim, ó, os quadrados mágicos, eles têm força terapêutica, é um conhecimento bem profundo isso aí. Eu só dei um en passant aqui para poder mostrar que tudo que está na internet com relação a essas psicomagias, hashtag, quadrados mágicos e tantos outros símbolos que tem por aí, isso não é de agora, isso é muito antigo, né? Dá para a gente assim dizer que de quase 3.000 anos antes de Cristo, e ele é muito eficaz para ser usado. Então, eu tentei assim só mostrar mais ou menos até que ponto esses quadrados mágicos são importantes e funcionam, né? Claro que tem muito mais coisas por cima disso aí, mas a pedidos a respeito de quadrado mágico foi assim bem gratificante e eu fico muito feliz em poder dar esse conhecimento a você, e a minha gratidão absoluta. Na verdade, um tema extenso, rico e muito interessante para ser aprendido, até em função de atendimentos terapêuticos, como eu falei. Se você quiser conversar comigo, me pedir alguma coisa, é só mandar para o e-mail chaledamente@gmail.com, ou então me seguir lá no Instagram, chaledamente, @chaledamente. Com carinho, Rô Carvalho. Um forte abraço a todos.